Palavra às Nações, com o pastor Ronaldo Terentino. Estamos iniciando um novo estudo acerca do assunto o cristão lidando com sentimentos negativos. Esse estudo é fruto de vários anos de pesquisa e leitura, oração, e agora chegou o momento, utilizando desta tecnologia e dessa porta aberta que a internet nos fornece, para trazê-lo a todos quantos interessarem pelo assunto. O cristão lidando com sentimentos negativos. Vamos ver alguns aspectos, como eles surgem e como lidar com eles no nosso dia a dia. Esse é o tema do estudo e desejo que todos tenham um bom proveito sobre o que vai ser falado nesse estudo. Que Deus abençoe a todos. Vamos iniciar com a leitura de um versículo na Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que se encontra na Epístola de Paulo Apóstolo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Uma leitura bastante importante. Leiamos então. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse é a base do estudo que nós vamos falar a partir de hoje. A ira é um dos sentimentos que estaremos abordando e está entre os sentimentos negativos aos quais o cristão pode até ter em seu interior, mas o apóstolo Paulo diz para nós não pecarmos, então temos que lidar com ele sem que ele nos induza ao pecado. Sabemos que o homem, ele é um ser triuno, tem espírito, alma e corpo. Inclusive é o único ser que na sua essência ele é participante tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Diferente de todos os outros seres criados e até mesmo do próprio Deus, o homem ele tem em sua essência o ser físico e o ser espiritual. E assim sendo, por ser um ser físico também, o homem está sujeito às leis que regem o mundo físico, que regem a natureza. Uma dessas leis que são muito importantes, criadas por Isaac Newton, ela diz: toda ação sempre corresponderá por uma reação da mesma intensidade. Essa é a terceira lei da física de Isaac Newton. Então toda ação sempre será correspondida por uma reação da mesma intensidade. Então o homem, por ser um ser físico, ele está sujeito a essa lei também. E nós que vivemos em sociedade, estamos sempre através dos nossos relacionamentos, tendo contatos, e isso nos causam ações e reações que às vezes nos é cobrada. Diferentemente de todos os outros seres físicos, o homem, além de ser um ser físico, é um ser espiritual. A reação do homem, ela se dá não automaticamente quando ele está sujeito a uma ação, mas antes que ele tenha a reação, surge em seu interior um sentimento. Nós vemos na Bíblia alguns exemplos disso, tanto uma ação que gerou uma reação positiva, isso por parte de Jesus, mas entre a ação e a reação, o surgimento de um sentimento. E também vamos ver isso no sentido negativo, caso de Acã, uma ação que lhe gerou uma reação negativa impulsionada por um sentimento negativo. Vamos ver esses dois exemplos na Bíblia. Mateus 14:14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos.
Então vimos aí a ação ao qual foi submetido Jesus. Ver, ele viu. Isso foi uma ação visual sobre ele ao ver aquelas multidões. E qual foi a sua reação? Curar os enfermos. Mas nós observamos que entre a ação dele ter visto as multidões necessitadas e a reação dele de curá-los, surgiu um sentimento no seu interior, que é a compaixão. Ele moveu-se de íntima compaixão. Então está aí na Bíblia provado o que nós estamos falando. Quando essa lei da física envolve o ser humano, entre a ação sofrida e a reação gerada, sempre vai haver um sentimento. No caso aqui, um sentimento positivo gerando uma reação positiva. Mas nós vamos ver outro exemplo que não é como este, no caso de Acã, que está em Josué capítulo 7, versículo 21, que diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eles que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Como vimos nesse texto, Acã também foi submetido a uma ação, e uma ação visual também. Ele viu alguns despojos, algumas peças que ali lhe chamaram a atenção pelo sentido visual. Essa foi a ação a qual ele foi submetido. E a reação dele foi ter tomado esses objetos, né? E ele tomou posse até indevidamente, porque não poderia ter feito isso, mas entre a ação de ter visto ali os despojos e a reação de pegá-los, tomar posse deles, houve um sentimento de cobiça, que é um sentimento negativo. Então, é sobre esses sentimentos negativos que às vezes podem surgir na vida do cristão, como nós vimos no versículo inicial, na carta de Paulo aos Efésios, onde ele fala: irai-vos, mas não pequeis. Então, é possível que surja a ira, mas isso não quer dizer que nós devemos deixar que ela nos induza ao pecado. O pecado seria a reação a essa ação, qualquer que seja, que nós sofremos e que nos gere em nosso interior esse sentimento negativo, no caso aqui, agora citado, a ira. No caso de Acã, houve o sentimento de cobiça, né? Um desejo desenfreado de obter, de ter e crescer. Foi o que aconteceu no caso de Acã. Então esses sentimentos, eles ficam no interior do homem, muitas das vezes, e ele tem duas alternativas: ou ele reagir a esses sentimentos que são surgidos antes da sua reação, ele vai aí em seguida ter uma reação, e se for um sentimento negativo vai gerar uma reação negativa. Mas ele também, o homem, ele pode administrar esses sentimentos no sentido de evitar que ele os induza ao pecado. Nós sabemos que o homem, no seu interior, ele é um ser espiritual. Tem espírito e tem alma. E os atributos da nossa alma são os sentimentos, os desejos e o intelecto. Então, dentro da alma humana estão os sentimentos. E esses sentimentos, eles, para serem liberados para o mundo físico, o mundo exterior, no caso de um homem cristão, eles devem passar primeiro pelo crivo do espírito, porque o espírito também tem os seus atributos, os quais são fé e consciência. Eu creio que o homem, dentro do homem, Deus escreveu a sua lei no espírito humano, ou o resumo da sua lei se encontra dentro do espírito humano. Quando alguém perguntou para Jesus: Senhor, qual que é o maior dos mandamentos?
Jesus falou: o maior mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que Jesus ali falou de dois grandes mandamentos que seriam como que o resumo da lei de Deus, de toda a lei de Deus, resumidos nesses dois sentimentos aí, nesses duas leis: a lei do amor a Deus e a lei do amor ao próximo. A fé que o homem tem como atributo no espírito é o amor a Deus. O amor a Deus. E a consciência que o homem tem também como atributo do seu espírito é o amor ao próximo. Então, o homem cristão, quando surge em sua alma um sentimento negativo, antes de permitir que ele se exponha ao mundo exterior, esse sentimento deve passar pelo crivo do espírito. Surgiu o sentimento, aí ele tem que passar para o espírito, para ver se o espírito aprova aquele sentimento e o libera para o mundo exterior. E quando o sentimento negativo chega ao espírito, vai passar pela consciência, e ao passar por ali, o sentimento vai perguntar: o que o meu próximo acha de mim, desse sentimento? E depois também tem que passar pelo crivo do espírito no sentido da fé, e vai ser feita a pergunta: o que Deus acha desse sentimento? Se for aprovado tanto pela fé como pela consciência, esse sentimento pode ser liberado para o mundo exterior em forma de reação. Caso contrário, ele deverá ser tratado no âmbito do espírito e não no âmbito da alma humana, porque o sentimento negativo ele não pode ficar no âmbito da alma humana, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículo 26 da Epístola aos Efésios, ele diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, esse sentimento não deve permanecer durante algum tempo, ou um tempo acima do tolerável no âmbito da alma. Então, porque ali ele ficaria obstruindo que outros sentimentos que são necessários surgirem e virem a público, ao mundo exterior, ao mundo físico, ele ficaria obstruindo a passagem de outros sentimentos, desejos e até o intelecto do homem. Esse sentimento fica ali atrapalhando a vida do homem. Por isso que Jesus falou: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O homem, quando crê em Jesus e trata os seus sentimentos negativos, passando-os para o crivo do Espírito e ali lidando com eles, né, ele desobstrui a sua alma, os seus sentimentos, os seus desejos, o seu intelecto, e dali ele pode fluir rios de água viva, não é? E ele não tem nada que atrapalha. Mas se o sentimento negativo permanecer no âmbito da alma, ele vai ali como que entupir a passagem e a circulação de novos sentimentos, novos desejos, novos raciocínios do intelecto. Então, por isso que o cristão tem que saber lidar com os sentimentos negativos. Na próxima oportunidade, nós vamos falar como isso se dá na prática, realmente, no nosso dia a dia. Espero que todos possam ter entendido o que nós aqui falamos e que venhamos a ter novos encontros como esse. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Eu quero fazer uma oração. Senhor, abençoa todos os nossos ouvintes que nesta tarde, Pai, ouviram esta palavra, quer seja pela internet ou qualquer outro meio, Pai. Que o Senhor venha alcançar esses corações, abençoando, libertando essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço e agradeço, porque é para a glória do Teu nome. Amém. Muito obrigado.